E a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ficou feliz com a decisão do STF que condenou o deputado Daniel Silveira. No Twitter, ela escreveu: decisão do STF sobre o bolsonarista Daniel Silveira é pedagógica. O fascismo aqui não vai se criar e a democracia vai prevalecer. Criminoso não é candidato. Volto com você, Augusto. Se criminoso não pudesse ser candidato, ela estava aposentada há muito tempo, né? A Gleisi Hoffmann, com o então marido Paulo Bernardo, conseguiram roubar dinheiro de aposentados. Agora ela vem falar sobre júri, isso mostra a que ponto chegou o Supremo. Porque no dia em que algum de nós for elogiado pela Gleisi Hoffmann, esse estúdio fica pequeno demais, né? Para todos nós. Zé já de volta aqui. Vamos lá, Zé. Pois é, Vitor, eu falava antes sobre o direito do advogado, né? E puxar a orelha do advogado, ou seja, multar o advogado, é um sinal claro de tentativa de fazer com que a lei não seja aprovada. No final, eles até fizeram um elogio lá ao advogado e, na verdade, todo crime, o pior criminoso, ele tem direito a um advogado. Não é para dizer que ele não praticou o crime, mas dizer que a lei tem que ser seguida, mesmo sendo criminoso, mesmo todos sabendo, existe a possibilidade da aplicação da lei. Então, o Gilmar Mendes se emocionando com a defesa do ex-presidente Lula, devia se emocionar muito mais com a defesa agora do deputado Daniel Silveira. E repito, eu não falaria o que disse o deputado Daniel, mas acho que ele tem sim o direito de se expressar, até mais do que nós, porque representa uma fatia muito importante da sociedade do Rio de Janeiro. Ele foi eleito, ninguém acorda e decide ser deputado, ele tem que passar por um processo. Essas comemorações não foi só a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que fez essa comemoração ridícula em cima de um colega parlamentar que frequenta o mesmo plenário que ela. Mas também outros também fizeram a defesa. O presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, do Senado, senador Marcelo Castro, também fez uma publicação dizendo que é preciso ter a coragem para reagir a essas publicações. Ora, senhores, hoje, quando se fala em publicação, é um discurso igual ao discurso que o deputado faz no plenário. Eu cito aqui, Augusto, uma importante fase da nossa história, no dia 2 de setembro de 1968. O jornalista e depois eleito deputado Márcio Moreira Alves fez um depoimento no plenário da Câmara. Ele falou no plenário da Câmara porque naquela época não existia internet, não existia plataforma digital, isso lá em 68. E nesse discurso aparentemente inofensivo, ele foi extremamente rude com as Forças Armadas, conclamando a população para ir contra as Forças Armadas e sugerindo, inclusive, que as moças não dançassem com os cadetes, para se ter uma ideia, e não casassem, não namorassem com os cadetes. Aí o que aconteceu? Um recrudescimento do regime, e aí houve todo um desencadear de processos que chegou no AI-5, né? E cassação de mandato, inclusive, do Márcio Moreira Alves. Essas pessoas que publicam hoje comemorando a cassação do mandato popular faziam um discurso contrário naquela época, dizendo que o deputado tinha o direito de se expressar, tinha, como hoje, também tem o direito de se expressar. Esta é a grande realidade. Você, Fiuza, 2 minutos. Olha, a Gleisi Hoffmann faz parte, né, de uma lua de mel de um partido que está no centro do maior assalto que esse país já sofreu. Ela está no centro de uma lua de mel com o Supremo Tribunal Federal, que reabilitou o regente desse assalto conforme foi condenado. Não é vontade minha dizer isso. O Superior Tribunal de Justiça reconhece, esses crimes não foram revogados. Eles fizeram uma coreografia
disseram que era o juiz errado, enfim, aquele negócio que a gente só pode entender, Vitor, como uma provocação à sociedade. A sociedade foi maltratada pelo Lula. A sociedade sabe o quanto custou a roubalheira do PT, da Gleisi, do Lula, do Dirceu e companhia. Ela sabe, isso aqui não é uma vontade de emitir um juízo partidário, isso aconteceu, lamentavelmente, mas aconteceu. A sociedade sabe, portanto, que o Supremo Tribunal Federal está provocando os brasileiros com essas medidas grosseiras. Agora, eu quero dizer que isso tudo prejudica a discussão do mérito sobre o que disse o deputado Daniel Silveira. Infelizmente, também não vamos ter tempo aqui para dizer, mas eu acharia interessante a gente discutir, por exemplo, a divergência entre o Nunes Marques e o André Mendonça. O André Mendonça acha que houve grave ameaça, que se configura grave ameaça. Aquelas barbaridades ditas pelo deputado Daniel Silveira. O Nunes Marques acha que não, acha que é hostilidade e acha que é bravata. Ele acha que não está configurado, que aquilo ia se materializar. Isso é uma discussão de direito, que seria importante o país ter, mas que é impossível, porque é um processo viciado desde o início, é um processo conduzido por ministros que perderam o respeito à Constituição, que estão agindo pela sua vontade e, como eu falei, todos esses pronunciamentos eram pronunciamentos retóricos, os votos eram retóricos, todos na linha da Gleisi. A Gleisi podia estar lá no lugar da Rosa Weber, da Carmen Lúcia, tranquilamente, para dizer que é o bolsonarismo, que é o mal, que nós somos o bem, etc, etc. Isso tudo, Vitor, evidentemente, não está no universo do direito. Isso tudo está no universo da vontade, da política e da política rasteira. Então, esta é a mácula do STF hoje. Ela tem que saber, a instituição tem que saber, né, pelos seus atuais integrantes, que ela está formando esta mácula. E não vai ser uma manchete de telejornal que vai fazer desaparecer essa mácula. Ela vai se espalhar, né, como uma reação indesejável da população. Se não tiver revisão, se não tiver ninguém, a população vai chegar um momento que ela vai querer dizer: eu não quero virar escravo do STF. E aí, quem é que salva? Ana, lembrando que daqui a pouquinho começa a live do presidente Jair Bolsonaro. Se iniciada, te chamo aqui, Ana. Bom, a Gleisi diz que criminoso não é candidato. No entanto, Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidiário, condenado em 3 instâncias aí, inclusive por desembargadores indicados pelas administrações petistas, ele está em cima aí dos palanques com Geraldo Alckmin. E aí você vê, nós estamos vivendo aí para ver Geraldo Alckmin e Lula de mãos dadas e Gleisi Hoffmann e João Amoedo também, que foi ao Twitter e disse que é acertada a decisão quase unânime do STF, né, que a crítica deve ser sempre permitida, mas ataques e ameaças são inadmissíveis. Se queremos ser uma nação próspera e com liberdade, precisamos de instituições fortes, mas não o executivo, se o executivo for comandado por um político que o João Amoedo e a Gleisi não gostam. E sobre a controvérsia em relação aos votos do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça, né? O André Mendonça defendendo, votando junto com os outros 8 sobre a iminente ameaça, fica o questionamento, então, se dentro desse contexto de iminente ameaça, se nós já podemos aí, então, prender a procuradora Renata Bessa. Nós mostramos essa semana aí ela esfaqueando com muita raiva, muita ênfase ali, um boneco do presidente Jair Bolsonaro.